Você é professor e quer criar atividades específicas para trabalhar as habilidades que seus alunos ainda apresentam dificuldades? Então, neste vídeo eu vou mostrar uma ferramenta muito importante dentro da plataforma do Kaed, o banco de itens. Com ele, é possível gerar cadernos de atividades personalizadas, escolhendo a disciplina, a etapa de ensino, as habilidades que serão trabalhadas e até a quantidade de questões por habilidade. E o melhor, você pode utilizar os resultados das avaliações para identificar quais habilidades precisam de maior atenção e a partir dessas informações montar atividades mais direcionadas para a sua turma. Então vamos ao passo a passo. Oi pessoal, bem-vindos! Aprender pode ser incrível! Caderno do Conhecimento. Muito bem, já estamos aqui com a tela do nosso notebook aberta, né, para vocês. Compartilhar a tela aqui para vocês, com todo carinho, né? Professores que estão aqui nos assistindo. Depois de acessar a plataforma do Kaed, como já estamos aqui logados, né? Acredito que vocês já tenham também o login de vocês. Vocês vão procurar pela seção relacionada ao banco de itens. Vamos aqui. Aqui está banco de itens. Essa área permite criar novos cadernos de atividade de acordo com a necessidade identificada, né? Ou melhor, as necessidades identificadas no processo de acompanhamento da aprendizagem. É importante destacar uma coisa, pessoal. Os cadernos gerados pelo banco de itens, eles são materiais de apoio pedagógico. Eles não fazem parte da avaliação contínua da aprendizagem, certo? Ou seja, o professor pode utilizá-los como uma ferramenta, apenas como uma ferramenta para reforçar e desenvolver habilidades durante o ano letivo. Relacionando os resultados às atividades, né? Primeiramente, antes de vir aqui no banco de itens, nós temos os resultados, certo? Então, antes de criar um caderno, é muito interessante analisar os resultados das avaliações. A plataforma apresenta indicadores que permitem acompanhar essa aprendizagem, né, dos nossos estudantes. Então, a partir dessa análise, o professor pode identificar, por exemplo, vamos aqui primeiramente abrir, né, para que vocês possam ver e me acompanhar. Vou aqui, nós já estamos no segundo ciclo, né? Vou na área de matemática, que é o que eu quero. O caderno que eu vou criar vai ser matemática, mas você pode criar qualquer caderno. Vou colocar quarto ano, que é a série que eu leciono, certo? E aqui você desce até aqui, ó. Então aqui é importante que a gente vai ver quais habilidades já estão consolidadas, que são o que? Essas de azul, né? Principalmente essa azul escura aqui. Quais habilidades ainda precisam ser desenvolvidas? Seriam essas rosa, claro, rosa, né? Eu acho que é rosa, não sei. E principalmente, quais habilidades, né, estão sendo mais desafiadoras para os estudantes? Que são estas mais escuras aqui, ó. Não sei se para vocês aparece laranja, marrom, enfim. Mas eu estou aqui com o mouse mostrando. Então é justamente aqui que o banco de itens pode se tornar um grande aliado do planejamento pedagógico. Então, criando um novo caderno, né? A gente vai clicar para criar um novo caderno em cima dessas habilidades. Inclusive, eu já anotei para mim essas três e mais uma dessa laranja, aliás, dessa rosa clara aqui. Essa rosazinha, cor rosa, né? Então, agora vamos voltar lá para o banco de itens. Banco de itens. Para cá, perdão. Aqui está o banco de itens. Então, vocês vão criar um novo caderno aqui. Ó, nesse maisinho aqui, eu já tenho dois que eu já havia criado, certo? Vamos criar um novo. Começando do zero para vocês. Então você vai clicar em criar novo, que é o que eu fiz agora. Acessar o formulário do banco de itens. O primeiro passo é informar o nome do caderno. Aqui já tem a cidade, a escola. Então o nome do caderno você pode colocar qualquer um. Eu vou colocar reforçar matemática, ou reforço matemática. Reforço de matemática quarto B. Após escolher esse nome, né? Esse nome para que serve escolher? Para que você facilite, né, a sua identificação posteriormente quando você for baixar o caderno. Então, escolhendo agora a disciplina, você vai informar aqui a disciplina.
matemática, né? Lembra que eu falei nisso que eu estou fazendo de matemática? Então você deverá selecionar a área que deseja trabalhar, né? De acordo com as opções disponíveis na plataforma. No meu caso, eu escolhi aqui matemática. Após isso, iremos informar a etapa. No meu caso, 4º ano. Aqui é onde vem fazer como outro pulo do gato, né? Aqui onde você vai colocar aquelas habilidades que eu mostrei no início, né? Que estão mais em evidência para criar esses cadernos. Então é importante conferir essas informações antes de continuar, né? Para evitar gerar um material diferente daquele que você realmente precisa. Então vamos lá. A habilidade que eu escolhi foi EF. Mais uma coisa. Algo que eu não gostei aqui é que não tem a opção de você digitar aquela habilidade que você quer. Você vai ter que procurar manualmente. E ela não está em ordem alfabética, né? Em ordem numérica, enfim. Então aqui, ó, eu escolhi 4E F01_M. Por coincidência, ela está logo no começo. Aqui diz que ela tem um total de 14 itens da habilidade. Você pode botar os 14 se quiser. Para não ficar um vídeo tão longo, eu vou colocar aqui para mim 4. Após isso, você clica em adicionar. Aqui você está vendo, ó, que já criou a habilidade, total de itens da habilidade e o quantitativo que eu escolhi, que foram 4, certo? Vamos escolher mais uma. A outra que eu escolhi foi 4E F07. Vou procurar aqui, 4E F07. Aqui é o terceiro EF. Aqui, ó, 4EF07. Tem 25 itens de habilidade. Vou colocar 6 agora. E clico em adicionar. Mais uma vez, mais uma habilidade. Eu escolhi 4, certo? EF09. 4EF09. Aqui, ó. Na verdade, eu não escolhi. Eu peguei aquelas habilidades que estavam mais em evidência, né? Que os alunos precisam mais. E dentre elas, escolhi essas 4. Aqui tem 19 itens. Vamos colocar 6. Adicionar. Aqui, ó, já temos 6 com 6. 12. Com 4, 16, né? Então vamos fechar as 20. Mais aqui. Mais uma habilidade. 4EF06. Vou procurar aqui. 4EF. Aqui, ó. 06. Tem 9 itens. Como eu quero fechar os 20 e eu já tenho aqui 16, eu vou colocar mais 4. Então, adicionar. Significa dizer que o meu caderno vai estar com 20 questões, certo? Após feito isso, selecionar essas habilidades, né, que a gente acabou de colocar, nós vamos gerar o caderno, certo? Vamos gerar esse caderno. Só mais uma dica, um lembrete, né? Utilize os resultados das avaliações para identificar quais habilidades precisam ser retomadas, né? Então a gente não pode pegar qualquer habilidade. Antes de gerar o caderno, né, vamos conferir esse caderno. Antes de gerar o material, né, vamos fazer essa conferência aqui. Então o nome do caderno, é bom você conferir. Reforço 4º ano B. Disciplina matemática. Etapa, ensino fundamental de 9 anos, né, 4º ano. As habilidades já estão aqui, ó, selecionadas. Quantitativo de itens que a gente escolheu está aqui. Então essa conferência é importante para garantir que o material seja realmente adequado ao objetivo pedagógico definido por você, professor, ou por você, professora. Agora sim, iremos gerar o caderno. Depois de conferir tudo isso, vai clicar em geral, mas atenção, é esse comando de gerar caderno que habilita posteriormente o download do material. Ele não será baixado agora. Primeiro vamos gerar esse caderno. Como vocês podem ver, ele está gerando aqui, ó, salvo com sucesso. E aqui está o nosso caderno, né?
Esses outros eu já tinha feito, mas o que vale é esse primeiro aqui. Aqui está o botão de download. Agora é possível fazer o download do material, né? Para baixar o caderno de atividades, é só clicar aqui nessa opção. Caso precise do gabarito, você clica nessa outra aqui. Uma sugestão é salvar os arquivos em uma pasta, né? Organizada no seu notebook, no seu computador, enfim. Com o nome CAED, o banco de itens, enfim. Vamos baixar aqui. Vai baixar em PDF. Certo? Agora vamos para o gabarito. Baixando o gabarito. Ok. Uma dica pedagógica importante. O banco de itens, ele pode ser muito mais do que simplesmente uma ferramenta, né, para gerar questões. Ele pode fazer parte de um ciclo de acompanhamento da aprendizagem do aluno durante o ano todo, né? Ou seja, o resultado dessa avaliação pode ajudar o professor a decidir o que precisa ser ensinado, né, ou retomado, enfim. Mais uma vez, atenção, é importante lembrar. Os cadernos produzidos pelo banco de itens são materiais de apoio, né? Só para acompanhamento ou de desenvolvimento, né? Também das aprendizagens. Em sala de aula, enfim. Eles não fazem parte da avaliação contínua da aprendizagem. Então, se você precisa acessar os cadernos dos ciclos de aplicação da avaliação, você deverá utilizar a seção específica da avaliação da plataforma. Então, espero que tenha ajudado vocês, né? Pratiquem bastante, criem mais, quantas vezes vocês quiserem. Qualquer dúvida é só deixar um comentário aqui que a gente vê e responde. E muito obrigado mais uma vez. E que seus alunos possam crescer cada vez mais através dessas dicas que eu estou dando por aqui. Que você, professor, também possa facilitar, né? Possa ter a sua vida docente facilitada por nossos vídeos. E esse é o passo a passo para gerar um caderno de atividades utilizando o banco de itens do CAED. Como vimos, a ferramenta permite que o professor selecione habilidades específicas e monte materiais de apoio de acordo com as necessidades de aprendizagem dos seus estudantes. E essa é uma das grandes vantagens, transformar os resultados das avaliações em informações que podem contribuir para o planejamento e para a intervenção pedagógica. Se esse tutorial foi útil para você, deixe o seu comentário dizendo se já utilizou o banco de itens do CAED e aproveite para compartilhar esse vídeo com outros professores. Até o próximo tutorial.